Nós temos aqui o pão, que representa o corpo de Jesus, o cálice, que representa o seu sangue. Nós queremos celebrar com gratidão aquilo que Jesus fez por mim. Os meus filhos, nos aniversários deles, eles às vezes falam: pai, o senhor conta a mesma história sempre. Mas eu gosto de rever com eles como cada um nasceu. Eu já conheço essa história. Mas para mim é tão importante relembrar, porque o nascimento de um como de outro foi uma intervenção de Deus. E traz boas memórias. E quando a gente lembra da ceia, Jesus disse que era para fazer em memória dele. Que o nosso coração se enchesse de alegria quando nós comemos o pão e bebemos o cálice. E em preparação para a ceia, ainda não é a mensagem, queria relembrar o que Paulo diz na carta aos Colossenses, a carta que estamos estudando. A partir do versículo 9, do capítulo 2, diz assim: pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E por estarem nele, que é o cabeça de todo o poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Nele também vocês foram circuncidados, não com uma incircuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo. E com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez dele um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Porque é festa. 3 coisas simples que o texto nos diz para nos preparar para a mensagem e para a ceia. Primeiro, que passamos por uma circuncisão. Não feita por mãos humanas, que ele relembra a lei. Mas quando você conheceu Jesus como seu Salvador, a sua natureza, a minha natureza, que me dominava, dela foi retirado o poder de me dominar. Não há pecado na minha vida, não há comportamento na minha vida contrário a Deus que eu possa dizer, eu não consigo largar. Porque Jesus nos circuncidou desse domínio. Outra coisa, diz que todos os nossos pecados foram pregados na cruz. Não há nenhum pecado. Quando você traz para Jesus, quando eu trago para Jesus, que o sangue dele, representado no que vamos tomar daqui a pouco no cálice, que não tenha lidado. Por isso eu não preciso viver com culpa. Porque ele tratou de tudo na cruz. Ele também tratou na cruz quando eu tenho mágoa contra alguém, de eu poder ser livre do domínio que essa pessoa exerce sobre mim, mas eu poder deixá-la ir. A terceira coisa que Paulo diz, antes de falar a palavra portanto, daqui a pouco nós vamos ver, é que inclusive, os poderes espirituais, é uma linguagem técnica que ele usa, inclusive os demônios, inclusive o diabo que anda ao nosso derredor, tentando nos devorar. Ele e os seus demônios foram expostos a uma vergonha pública durante a crucificação, quando Deus, em outras palavras, disse: você não tem mais poder sobre aqueles que creem em mim. Então esse é o momento da gente celebrar. Mas ele diz, para celebrar eu preciso me preparar. Eu queria convidar você a preparar-se para esse momento da mensagem e da ceia. Relembrando que não há pecado que ele não tenha tratado, mas mesmo assim eu preciso confessar. Deus diz, você está preso a uma pressão que você acha que é demoníaca. Ele não tem poder mais sobre você. E se você está preso a um determinado tipo de pecado, confesse. E hoje é o dia de dizer, Deus, eu não dependo mais disso para ser feliz, porque Jesus é tudo em mim. Convido você então a baixar a sua cabeça. E se preparar para a mensagem, mas muito mais para a ceia.
quando vamos celebrar Jesus, cujo corpo foi crucificado em meu lugar, em seu lugar, e o sangue derramado para tirar toda a nossa culpa. É um tempo entre você e Deus de confissão e de preparação. Senhor, não dá para entender tudo. E como o amor do Senhor se revelou através de Jesus. De como aquilo que eu faço errado, que não é perdoado com a penitência, não é perdoado com uma boa obra que eu faça, o que eu faço, mas é perdoado somente em Jesus e em Jesus Ele apaga. Mas obrigado porque é assim. E nós queremos celebrar daqui a pouco isso em nossa vida. Mas também nos fala através da Tua palavra, que vamos abrir agora. Em nome de Jesus oramos. Amém. Estou no capítulo 2 da carta de Colossenses. Domingo passado eu mencionei alguns dos desvios que acontecia dentro dessa igreja, influenciado pela cultura grega e mesmo pela própria carne das pessoas. E no versículo 16 é interessante que Paulo começa dizendo assim, portanto. Isso liga o que ele falou antes, essas três coisas que eu mencionei, que fomos circuncidados, nossa natureza não tem mais poder sobre nós. Não que nós não cometamos pecado, mas o pecado não tem domínio. Nós somos perdoados na cruz em tudo e que o inimigo, o diabo, não tem poder sobre nós. Aí ele fala, por causa disto. Por causa disso também, porque ele falou que Jesus é a total revelação de Deus, que Jesus é Deus, tudo que tem em Deus tem em Jesus. E quando nós conhecemos Jesus como nosso Salvador, aquilo que nós precisamos para viver uma vida, a vida que Deus quer, uma vida de liberdade, nós temos em Jesus. Por isso, viver uma vida livre, é o tema desta manhã, começa com essa minha compreensão de que tudo que eu preciso para viver a vida que Deus tem para mim, que é uma vida que reflete Jesus, eu tenho em Jesus em nada mais. Qual era o problema da igreja de Colossos? Muitos deles, embora que eles não eram, a maioria não eram pessoas de origem judaica, eram pessoas de origem gentia, mas havia muitos judeus na comunidade, estavam dizendo que para você ter uma vida realmente que é satisfeita, uma vida que você se realiza a despeito das circunstâncias que você vive, é preciso Jesus, crer em Jesus e mais alguma coisa. E Paulo rebate, o apóstolo Paulo rebate esta heresia, quando ele várias vezes se refere na carta dizendo que Jesus é a plenitude de Deus e que vocês receberam, que eu recebi, que você recebeu. Então, se eu quero viver uma vida que satisfaz, não quer dizer uma vida sem problemas, não quer dizer uma vida sem conflitos, eu preciso começar a crer que aquilo que eu preciso, eu tenho tudo em Jesus. Agora, o que é que a gente faz? Alguém aqui já perdeu a chave do seu carro, quando na verdade a chave estava dentro do seu bolso? Alguém já passou por isso? Eu estou me sentindo bem aqui, gente. Estou entre iguais. Né? Quantas vezes você fica rodando na casa, cadê a chave? Cadê a chave? Estava no bolso do seu casaco, você não sente o peso, e está ali. Mas também, às vezes, a gente faz o seguinte, você está com o óculos assim, e você pergunta, onde está o meu óculos? Onde está o meu óculos? Alguém já fez isso? Estou mais em... Só isso, gente. Tem mais gente aqui. Pô, levanta a mão. Quando, na realidade, o que eu preciso é apenas disso. E muitos dos nossos conflitos, meus queridos, minhas queridas, tem a ver com o fato de que eu tenho em Jesus os recursos que eu preciso para viver. Em momentos de crise, em momentos de perda. Um dos hinos que nós cantamos aqui é um dos meus hinos favoritos. Já pedi para pôr no meu funeral. Ele está comigo em dias bons ou em dias maus. Não em dia bom, não em dia bom. Em dias bons e em dias maus.
Aquilo que eu preciso para viver nos dias bons e nos dias maus, Jesus me deu. Agora, o que acontece? Eu termino ignorando. E perco a visão da vida, quando eu preciso entender como é que Jesus entra na minha vida, para me dar uma vida de liberdade, de satisfação. E o primeiro problema que Paulo ataca nesse texto, está no versículo 16, ele diz assim: portanto, não permitam que ninguém os julgue, veja, ninguém os julgue, pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas, ou dos dias de sábado. Essas coisas são sombras do que haveria de vir, a realidade, porém, encontra-se em Cristo. O que ele está dizendo aqui, em outras palavras, é: você quer ter uma vida alegre, livre, troque legalismo pela liberdade em Jesus. Troque legalismo pela liberdade em Jesus. O que é legalismo? É que o povo estava dizendo: para você ter essa vida, ok, creu em Jesus, mas você precisa obedecer às festas, participar das festas, celebrar as duas novas, ou os dias de sábado. Em outras palavras, o que é legalismo? É quando eu crio regras para a minha vida, regras que Deus não estabeleceu, e eu passo a crer que aquelas regras é que aprofundam a minha espiritualidade. Então eu coloco Jesus e mais regras. Por exemplo, alguns de vocês aqui vieram de igrejas legalistas, como se diz. Igrejas, por exemplo, que proibiam as mulheres andar de calça comprida. Alguém veio de uma igreja assim? Alguém cresceu ouvindo que andar de vestir calça comprida, mulheres, é pecado? Alguém já ouviu isso? Ok. Agora, onde é que está na Bíblia que a mulher usar calça comprida é pecado? Mas o que está dizendo? Então, quando você vê uma mulher de calça comprida, não diga: ih, não é tão espiritual como eu sou. Por outro lado, eu quero abrir um parêntese aqui, também dizer que o verão está chegando, né? Então, mulheres, cuidado como vocês se vestem também, né? Sejam moderadas, porque não é isso que as torna espiritual. Veja. Mas é uma questão de moderação. Mas voltando ao texto, né? Então, muitas vezes, bom, se eu não vestir calça comprida, então eu vou ser mais espiritual. Mas Jesus e mais não calça comprida. Ou então igrejas que diziam: é pecado usar maquiagem. Alguém já ouviu isso? Então você vai para a igreja do jeito que você acorda. Exagero. Agora, claro, Deus lhe deu gosto. E na Bíblia não está escrito que é pecado usar maquiagem. Mas em alguns lugares eles, para ser espiritual, maquiagem é do mundo. Então não use maquiagem. É a linguagem de hoje. Naquela época era guardar o sábado, como se guardar o sábado fosse mais espiritual. Ou talvez algum de vocês, então sendo mais contextualizado. Então, se para você usar o Facebook afeta a sua espiritualidade, se para você, tudo bem, não use o Facebook. Por outro lado, em nenhum lugar na Bíblia está escrito o 11º mandamento, e não Facebookarás. Por quê? O fato de eu usar ou não usar não vai melhorar a minha espiritualidade, mas agora, se para você, se para mim, o Facebook me atrapalha, vira um Deus, eu não posso viver feliz sem eu ler o que estão falando de mim, ou quantas pessoas curtiram o que eu falei, e meu valor vai subir se eu vou ser mais espiritual, se eu coloquei um post lá num versículo, uma frase do Lisânias, todo mundo vai gostar, né? Então, aquilo vai subir, e você não acha que os outros não estão sendo espirituais como você. Põe a regra para você, mas não ponha no outro. Isso é legalismo. Se para você, então, atrapalha, guarde-se. Mas não imponha sobre o outro, o que ele diz: não deixe que ninguém os julgue. Você é livre. Se a Bíblia diz faça, faça. Se a Bíblia diz não faça, não faça. Mas não acrescente, achando que isso vai acrescentar a sua espiritualidade, porque Paulo diz aqui no mesmo texto
que aquilo que a lei dizia, não coma carne de porco, não coma carne misturada com sangue, guarde o sábado, isso tem a ver com o futuro, e tudo isso foi cumprido em Jesus, e Jesus me libertou daquilo que é externo. O mais importante é trocar aquilo que é regra humana pelo que realmente Deus diz. E é apenas Jesus. Em Jesus eu tenho tudo o que eu preciso para viver uma vida satisfeita, independente de regras humanas. Mas havia outro problema. Em Colossos, versículo 18. Mais uma vez o imperativo. Não permitam que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos os impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões e sua mente carnal a torna orgulhosa. Trata-se de alguém que não está unido à cabeça, a partir da qual todo o corpo sustentado e unido por seus ligamentos e juntas efetua o crescimento dado por Deus. Vou traduzir o que o Paulo está dizendo. Você quer crescer. Você está em Cristo. Então, para você crescer, o que você precisa é essa relação com Ele e não acrescentar. Só que aqui tem uma coisa ainda mais difícil do que o legalismo, que é o misticismo. E o que é que as pessoas estavam dizendo? Para você chegar perto de Deus, você precisa de algumas experiências. Porque eles diziam que Jesus não era Deus, por isso Paulo repete, Jesus é a plena expressão de Deus, total expressão de Deus. Diziam que Jesus não era Deus, Jesus era uma emanação de Deus, como os anjos são, ou eram, como eles diziam. O anjo não é emanação de Deus, Deus criou os anjos. Deus não criou Jesus, Jesus é Deus. Mas na linguagem deles, Jesus é uma emanação. Então ele vai diminuindo, foi diminuindo, tornou-se quase como um anjo. O corpo dele não era real. Então para eu poder chegar a Deus, não é através de Jesus, mas é tentando descobrir alguns conhecimentos que somente algumas pessoas tinham. Inclusive essas pessoas que têm esse conhecimento secreto, elas adoravam anjos. Aí sim, você vai ser espiritual. Agora é interessante, porque Paulo repete, Jesus é em tudo, tudo que você precisa estar em Jesus. Agora, eu suponho que aqui nesse salão, talvez não haja ninguém que tenha a figura de um anjo na sua casa e adore esse anjo. Eu creio que não, já passou. Pelo menos uma boa parte. Mas nós temos uma coisa, meu querido, que é semelhante. E eu quero dizer para você, não num tom de altivez, mas de coração, eu pensei muito sobre o que eu vou falar agora. Porque é perigoso, eu posso ferir alguns. Mas eu preciso, a partir do texto, dizer que há alguns enganos hoje, com aparência de espiritualidade. Por quê? O que é que se diz? Então, para você chegar perto de Deus, para você andar mais perto de Deus, é Jesus e mais alguma experiência. Você tem que sentir alguma coisa, para poder você realmente dizer, eu estou chegando perto de Deus. E tem uns segredos. Por exemplo, um segredo é o falar em línguas. Então, muitas vezes você ouve que uma pessoa só é espiritual quando ela fala em línguas. Aí, você vai para um lugar, você não fala em línguas nessa igreja, então, você vai para um lugar onde línguas é permitido. Aí você começa a pedir, Deus me dá, me dá, me dá, me dá, me dá. Como se você falasse em línguas estranhas, isso levasse mais perto de Deus. Agora, nós cremos que existe dom de línguas. Nós cremos que deve ser usado como está em 1 Coríntios capítulo 12, capítulo 14. Mas em nenhum momento, falar em línguas é sinal de espiritualidade. A igreja de Corinto, que talvez a maior parte das pessoas buscava essa experiência, é uma das igrejas mais carnais do Novo Testamento. E a gente confunde, então, mas você começa, por isso Paulo diz, não deixe que ninguém julgue vocês, empurrando vocês, achando que para chegar mais perto de Deus, você tem que dar uma subida. Essa subida pode ser falar em línguas, ou então, a famosa expressão, ser batizado com o Espírito Santo. Então, se você conheceu Jesus, mas não foi batizado pelo Espírito Santo, falta alguma coisa. Falta aquele segredo que os gnósticos tentavam incutir na mente da igreja em Colossos. Quando, na realidade, a palavra batismo quer dizer também imergir, você sabe disso. No dia que você resolveu confiar em Jesus como seu Salvador, você foi imergido
colocado dentro do corpo de Cristo, que é a igreja. Não o corpo, Igreja Batista Morumbi, não o prédio Igreja Batista Morumbi, mas o corpo de Jesus. Você foi colocado lá dentro. Então, quando eu fico pensando, eu quero uma segunda experiência. Eu quero subir isso aqui. Isso é um reflexo do que havia em Colossos. E Paulo diz, não deixe que ninguém lhe julgue. Não se sinta de segunda classe. Porque você não tem determinados dons. Porque você não profetiza. Porque você não tem dom de cura. Existe dom de cura, existe dom de profecia, existe dom de línguas. Mas em nenhum momento isso quer dizer que ao ter isto, você é mais espiritual. Isso é um dom. É outra coisa que ele fala que é importante você perceber. Ele diz, não permita que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade. O que acontece? As pessoas, bom, eu tenho dom de línguas, eu subi um degrau, agora eu sou superior a vocês. Uma falsa espiritualidade. Eu não estou dizendo que tem dom de línguas é um falso espiritual, não é isso que eu estou falando. Estou dizendo se isto é para você um sinal de que você vai dar um pulo, não é isso que dá um pulo para mim e para você na minha vida cristã, mas é quando eu vou para Jesus. E digo, Jesus, eu quero uma vida cristã mais profunda. Não baseada em experiências. E às vezes você muda de igreja por quê? Aqui na igreja que eu estou, não se fala em línguas, não se fala no Espírito Santo, o louvor é muito frio, a pregação é muito fria, então eu vou para um lugar onde eu sinta. Claro, há momentos aqui, eu suponho que você está aqui, e parece que você sentiu que você era a única pessoa nesse salão. Parece que Deus falou diretamente com você. Ou o louvor foi uma coisa muito especial que mexeu com você. Mas se eu for viver de experiências, todo domingo eu vou querer algo maior. E aqui não dá mais, vou para outra igreja. Aí naquela igreja tem algo maior. Daqui a pouco você está cansado de ir lá também. Quando o que eu preciso é mergulhar aqui, dizer, Deus, fale comigo. Muda o meu interior. Eu quero ser mais dependente do Senhor, porque em Jesus o Senhor me deu tudo. Pior ainda, Ele diz que eu não posso perder o prêmio. Se eu entro nessa jogada, qual é o prêmio que ele está falando? Não é um prêmio de um galardão no céu nesse contexto. É o prêmio de viver uma vida satisfeita que independe daquilo que eu tenho ou daquilo que eu não tenho. O misticismo é uma tentativa de chegar mais perto de Deus pelos meus próprios méritos. Eu fazer alguma coisa. Quando Jesus já fez tudo que eu preciso, que você precisa, para experimentar mais da presença dEle, o que eu preciso é Jesus. Eu creio que no Senhor eu tenho tudo, mas eu estou ainda muito novo nisso. Fala-me pela Tua palavra. Quero ser uma pessoa dependente do Senhor. Isso faz um misticismo ir embora. Mas há outro problema que havia na igreja, no versículo 20. Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares desse mundo, porque, como se ainda pertencessem a Ele, vocês se submetem a regras. Não manuseie, não prove, não toque. Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras têm de fato aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não têm valor algum para refrear os impulsos da carne. O que é que ele está dizendo? Para você entender, deixa eu dar um pouco da história aqui, o que havia atrás. Nessa época se começou uma prática, em que também para chegar mais perto de Deus, eu precisava mortificar o meu corpo. Porque no conceito grego, a carne é ruim, a carne é má, tudo que é material é mal, só o espírito que é bom. Então, se o meu corpo é ruim, havia dois comportamentos. Ou eu vou realmente dar total liberdade para aquilo que eu quero fazer, e era sempre no contexto da moralidade ou imoralidade sexual, eu vou dar total liberdade, o que eu quiser fazer, eu vou fazer, vou transar com a meu esposo, com a minha esposa, vou viver promiscuamente. Isso era um caminho. O outro caminho é, eu vou para o monte. Porque lá no monte
eu fico mais perto de Deus. Por isso surgiram os mosteiros. Lá no monte, eu não vou ter mais contato com as pessoas que são pecadoras. E lá no monte, eu começo a me mutilar. Isso era o pensamento. Então, o que acontecia? Algumas pessoas faziam certos votos. Já que a carne é má, eu quero chegar mais perto de Deus. Então, por exemplo, isso está na história. Algumas pessoas faziam um voto de nunca mais tomarem banho. Por quê? Já que o corpo é ruim, joga o corpo fora. Então, não tomar banho é uma coisa boa, entre aspas. É o que o Paulo fala. Essas coisas, elas mutilam o corpo. Há registros históricos em que algumas pessoas se tornaram admiradas, porque quando elas andavam, as pessoas viam os piores caindo pela testa. E aquilo era sinal de espiritualidade. Qual é a regra? Não tome banho. Mas o pior é que Paulo diz, essas coisas, não faça isso, não faça aquilo, não tem nenhum poder contra os impulsos da carne. Essa é uma expressão técnica, que era como se estivesse literalmente dizendo, regras não têm poder contra a sensualidade. Então, no contexto, por que as pessoas a maioria das pessoas que iam para os mosteiros, eram pessoas que viviam uma vida promíscua, especialmente homens, ou mais homens. Bom, minha vida sexual é uma vida de imoralidade. Então, eu quero vencer a minha imoralidade, eu vou sair do contexto onde eu vivo, vou para o mosteiro. É no monte, mas perto de Deus. Paulo diz, não são regras. Não são regras que vão me dar o poder de vencer a imoralidade sexual ou qualquer outro problema. Quando ele aponta pelo fato, já que eu tenho Jesus, já que Jesus é tudo para mim, a razão da minha existência é agradá-lo. A razão da minha existência é viver uma vida que reflete a pessoa dele. É por isso que nós somos salvos. Nós não fomos salvos simplesmente para ir para o céu depois da morte. Eu creio que ninguém que está aqui hoje aqui de manhã, quer ir para o céu hoje à tarde. Não é verdade? Tem um trem às 5. Quem quer ir o trem das 5? Ninguém quer. Agora, o que é que Deus quer? Espera que você e eu desejemos. Refletir a pessoa de Jesus. Naquilo que eu sou, naquilo que eu faço, naquilo que eu penso. E não é regras. Não é dizer assim, nunca mais eu vou adulterar. Ou nunca mais vou ter relações sexuais fora do meu casamento. Não. Claro, você pode ter esse compromisso. Mas não é isto que vai impedir você de errar. O que é que impede? Eu tenho tudo em Jesus. É quando eu digo, Jesus, o Senhor sabe que eu quero pecar. Pior do que isso, Senhor Jesus, é que eu gosto de pecar. Infelizmente, essa é a minha realidade. Mas o Senhor me comprou. Eu custei o próprio sangue do Senhor. Eu custei o Senhor ser crucificado na cruz. Eu queria que a minha vontade fosse, eu quero ser como Jesus, porque eu amo. Não porque eu tenho o quê? Eu tenho uma esposa aqui na frente. É a minha segunda esposa. Eu casei 2 vezes com ela mesma. No espaço de 1 semana. Não é que eu desisti, eu casei 1 semana no Rio. Meu pai não podia ver para o casamento. Aí eu casei novamente. Eu tive chance de desistir, mas não desisti. Nós somos bem diferentes até aqui. Ela é super organizada, eu sou um pouquinho desorganizado. Quando casamos, isso foi uma coisa tensa para a gente. Ainda é um pouco. Eu sabia que eu a irritava, mas eu queria que ela se adaptasse ao meu jeito. Um dia eu percebi que, por que eu não faço? Por que eu não melhoro? Eu tenho que melhorar porque eu sou casado. Não é a razão. O que eu estou tentando crescer é porque eu a amo. Tem algumas coisas que eu quero fazer porque eu gosto dela. E não porque eu tenho o quê. Isso tira de mim um peso, que não é a regra, não é para ganhar o amor dela. Pode ser que ela nem me dê nada em retorno, mas é porque eu a amo. E se eu a amo,
que é que eu posso ser ou fazer para agradar? Eu dou minhas pisadas de bola ainda. Mas, quando eu comecei a pensar desta forma, teria um peso. Então, por que é que eu não transo fora do casamento? Por que é que pornografia não me domina? Isso quer dizer que eu não tenho a vontade? Eu tenho. Mas é por causa do amor a Jesus. É por isso. Porque eu sei que é pecado. Eu sei que é pecado transar fora do casamento. Mas não é isso que me protege. Tanta gente que fez sabia disso. E se é só por isso, eu vou começar a pôr regras. Nunca mais até eu vou ver a revista Veja. Na revista Veja, às vezes tem umas fotos que me atraem ali. Então, joga a revista Veja fora. Não é por aí. Você não vai ver a revista Veja, mas você vê outra revista. Aí você pega uma revista masculina, põe a revista Veja na capa, para ninguém ver, você vê o que você está vendo. E você vê a mesma coisa. Agora, quando eu digo, Senhor Jesus, o Senhor sabe que se eu pudesse, eu assinava a revista Playboy. É a minha vontade. Mas eu sei que isso não te agrada. E é por amor ao Senhor que eu não vou fazer. É isso que Paulo diz, não são regras. As regras não têm nenhum poder contra a sensualidade. Aí você diz, mas eu não amo Jesus desta forma. Ok. Você está assim. Vai dizer, Senhor Jesus, eu quero óculos. Eu vou, naturalmente, a um lado que eu preciso fazer, que é me aprofundar com o Senhor. Como é que me aprofundo com o Senhor? Não é tendo experiência. Não é que eu ir para uma igreja que lá o louvor me deixa em alfa. Não. É quando eu vou à palavra e peço, Deus, me molda pela tua palavra. Eu quero pedir que a tua palavra preencha o meu coração. E isto, meus queridos e minhas queridas, traz liberdade. Traz para você e para mim o começo de uma vida que satisfaz, independente daquilo que eu tenho ou do que eu não tenho. Uma vida livre de legalismo, de misticismo e de asceticismo. Mas uma vida que é focada unicamente em depender de Jesus e viver para Ele. E é por isso que nós vamos fazer isso agora. Então eu quero convidar você a baixar sua cabeça mais uma vez. Quero chamar as pessoas, podem subir o pão e o vinho, vir até aqui à frente. Mas é mais uma vez um momento em que eu vou pedir que você deixe Deus sondar o seu coração. Se você está vivendo num legalismo, tanto pondo sobre você regras de podes e não podes, que não está na Bíblia, ou que você julga outras pessoas, porque elas fazem aquilo que você muitas vezes gostaria de fazer, mas você não faz, porque é pecado, e Deus não falou que é pecado. Que você possa nesse instante dizer, Senhor Jesus, eu quero realmente entender que é só Jesus, que é só o Senhor. Ou talvez você está nesta manhã se sentindo um crente de segunda classe, porque não tem certos dons, ou de línguas, ou de profecia, ou o que for. Você vê outras pessoas falando, eu fui batizado com o Espírito Santo e agora que minha vida está melhor. Não caia nessa. Diga para Jesus, o que eu quero é me aprofundar no Senhor. Ou talvez você está cheio de regras na sua vida. Porque você luta com alguns tipos de pecado, especialmente o pecado na área sexual. Você dizer para Jesus, Jesus, eu gosto disso. Mas hoje, na tua dependência eu vou parar. Na tua dependência. Regras têm o seu lugar, limites têm o seu lugar. Mas é muito mais profundo quando você diz, é porque eu te amo. E se você não pode dizer ainda para Jesus, eu te amo. Diga para Ele.
Enche o meu coração com o teu amor por ti, para que eu tenha essa vida livre. Faço o que eu faço. Eu digo não ao pecado, porque eu te amo. É por causa disso que nós vamos comer o pão. Para celebrar a liberdade que Jesus quer dar para nós. A liberdade que Ele comprou na cruz. Então tome esse tempo entre você e Deus. Para reagir ao que você ouviu. Jesus, obrigado, porque é o Senhor somente. Não é o Senhor e mais regras que eu ponho sobre mim mesmo. Não é o Senhor e mais alguma experiência que eu nunca tive. Não é o Senhor e mais regras que eu ponho sobre mim para vencer o mal. Mas é o Senhor. E agora quando nós comemos o pão, alimente a nossa alma com essa certeza. O Senhor é tudo o que eu preciso para poder viver vitoriosamente sobre o erro, mas viver com gratidão. E por gratidão, fazer as escolhas que te agradam. Queremos comer o pão com alegria, beber o cálice com alegria, celebrando o que Jesus fez. Em nome dele que nós oramos. Amém. Nós vamos cantar, enquanto nós cantamos, vamos receber o pão, que simboliza o corpo de Jesus partido em nosso lugar.
Esse é um momento muito solene, muito significativo, porque você pode apertar esse pão, ele tem essência. De acordo com Gustavo em Colossos, Jesus não tinha corpo. E se Jesus não tivesse corpo, o sacrifício dele seria em vão, porque foi no corpo dele que ele experimentou tudo que você e eu experimentamos. E não pecou. Mas por ele ter experimentado o que nós experimentamos, ele pode me socorrer, pode lhe socorrer. E para que você e eu não fôssemos condenados por aquilo que fizemos contrário à vontade dele, o corpo dele real foi até a cruz. Mas o mais significativo para mim é que não foi uma coisa que ele fez, tenho que morrer pelos Lisânios. Ele disse para o Pai, eu morro porque eu os amo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, comer esse pão é com gratidão, porque todos os pecados foram perdoados. Você não está mais sobre o domínio de Satanás. E você e eu temos tudo em Jesus para ter uma vida satisfeita. Vamos comer e depois dar graças. Imagine você e Jesus apenas. E você poder dizer para ele, sozinho, sozinha, obrigado, porque tudo que eu preciso está em ti. Faça isso, como ele diz para fazer. Amém. Quando olhamos para o sangue simbolizado nesse cálice, é uma lembrança de que não somente a minha transgressão, a sua transgressão foi apagada, mas foi esquecida por Deus. Por isso o sangue dele é para ser relembrado e celebrado. Vamos cantar, receber o cálice e depois tomamos todos ao mesmo tempo.
você para ficar em pé. Nós vamos tomar o cálice de uma forma ainda mais solene, não que seja mais solene que o pão, mas como aquela expressão. Alguns em Colossos perderam a alegria de dizer, é só Jesus. Mas hoje a gente tem a alegria de entender, é só Jesus. Mas para que fosse só Jesus, o meu pecado e o seu pecado precisou ter sido tratado na cruz. Então, ao beber esse cálice, eu devia parar um pouquinho e dizer, Jesus, obrigado. Porque apesar de toda a minha irresponsabilidade, todo meu foco em mim mesmo, em satisfazer o que eu quero e não o que o Senhor quer, a despeito disso, o Senhor morreu por mim na cruz. E esse sangue me limpou. Aí quando a gente orar, eu vou encorajar você a fazer uma oração se você sentir-se bem com isso. Como Paulo disse, já que vocês o conheceram, andem nele. Já que vocês o conheceram, andem nele. Quando você atravessar aquela porta, já no estacionamento talvez, você vai ser testado. Você quando chegar em casa, talvez hoje vai sentir solidão. Vai se sentir abandonado, abandonada por alguma coisa ou por alguém. Mas em vez de correr para satisfazer aquilo que você precisa, pondo regras ou buscando na forma errada, poder dizer, o Senhor é tudo para mim. E é o Senhor que eu preciso, não aquilo que eu não tenho. É o Senhor que eu preciso. Então beba e depois ore. Vamos fazer isso juntos. Obrigado porque o Senhor responde às nossas orações de acordo com a vontade do Senhor. E quando nós oramos, pedindo que realmente, já que estamos em Cristo, vivamos nele, nessa total dependência, nós oramos silenciosamente. Capacita-nos para lidar com o custo disto, Senhor. Jesus pagou um alto preço. Por amor ao Senhor, mas por amor a nós também. Mas o Teu Espírito o capacitou para isso. E nós oramos, pedindo que o Teu Espírito nos capacite para viver em Jesus essa vida que o Senhor planejou. Independente do que eu tenho e que eu queria ter, ou do que eu não tenho e não queria perder. Mas simplesmente porque Jesus é tudo que eu preciso. Em nome dele que nós oramos. Amém.